Boa noite, queridos. Graça e paz, amém? Eu achei muito interessante as 3 músicas que cantamos. E eu não sei se você conseguiu perceber, mas a primeira falava que meu prazer é estar na casa de Deus. Por que estar na casa de Deus? Porque quando a gente está na casa de alguém, a gente desfruta da presença desse alguém. E a segunda veio para explicar algo, dizendo que, na verdade, a casa de Deus não é a parede, não é o prédio. Hoje a casa de Deus somos nós. Então não precisamos apenas vir para a igreja para desfrutar da presença de Deus. Desfrutamos na igreja sim, mas podemos desfrutar todos os dias, porque a presença de Deus está em nós. E a terceira falou que Deus se move, Ele se move em nós, para que nós nos movamos nele. Algo que a Veri acabou falando sobre atitudes de fé no começo. Entenda uma coisa: Deus nunca vai fazer por a gente aquilo que Ele disse que é para nós fazermos. Nunca. Nunca, 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 nunca. E hoje vamos ver um pouco disso, de algo que Deus fala que é nossa responsabilidade. Nossa. E antes de começar de fato, todo mundo tem celular, não tem? Pega seu celular aí. Pega seu celular aí. Vamos fazer uma dinâmica rapidinho. Pega seu celular aí. Nós não vamos orar por ele nem nada do tipo não, tá? Eu queria pedir para colocar o celular no silencioso, queridos. Em vários cultos tem acontecido o celular tocando, isso atrapalha, é distração. Então, se você não colocou, dá uma olhadinha aí e coloca, amém? Aleluia. Vamos orar mais uma vez. Obrigado, Pai. Obrigado porque Tua palavra traz luz e entendimento, Pai. Tua palavra é a verdade e Tua palavra muda as circunstâncias, Pai. Nós nos rendemos à Tua palavra, Pai, e decidimos viver de acordo com ela, Pai. Não vivendo pelo que vemos, mas vivendo pela realidade que muitas vezes não vemos, mas que está escrita na Tua palavra, Pai. Muito obrigado, nós honramos a Tua palavra. Em nome de Jesus, amém e amém. E ontem nós tivemos o primeiro batismo com eu e minha esposa à frente aqui da igreja. Glória a Deus, foi algo maravilhoso. Foi um dia preparado por Deus de fato. E isso me trouxe muito a respeito de princípios da vida cristã. Porque o batismo é um princípio. O batismo não salva ninguém. O batismo é a confissão daquilo que já aconteceu dentro. Uma confissão pública de fé. Vários princípios. E o primeiro deles, você não precisa abrir, mas em Marcos 3, 13 e 14, fala de quando Jesus chamou os discípulos. Chamou aqueles 12 para si. E a palavra diz que ele chamou para que estivessem com ele. E os enviasse. Primeira coisa é o viver com Cristo. É a comunhão com Deus. É a comunhão com a palavra de Deus. É a comunhão através das orações. Porque eu posso falar e falar. Mas se eu não tiver a comunhão, é perceptível que tem algo errado. Os religiosos da época de Jesus, os fariseus, eles tinham a palavra. Eles sabiam a palavra. Uma criança, eu não lembro agora a idade, mas eu sei que com menos de 10 anos, tinha decorado os 5 primeiros livros da Bíblia. Uma criança judaica. 7 anos, né? Até imagina você decorar. E aí quando ele ia de frente para um rabino, o rabino começava a falar para ele algum trecho e pedia para ele completar. Eles sabiam, eles decoravam. Mas chega Jesus, que vivia de fato. E as pessoas olhavam para Jesus e diziam: esse fala como quem tem autoridade, e não como os mestres da lei. Por quê? Porque não é só saber, nós devemos saber o que a palavra fala, mas devemos viver uma comunhão com Deus. Devemos viver uma comunhão com essa palavra, senão as palavras serão vazias. E a primeira coisa que precisamos entender como cristãos é que fomos chamados para viver com Cristo.
Somos chamados de discípulos. E discípulos poderia ser, trocar o sinônimo, discípulo também é pupilo, aluno, aprendiz. Um discípulo, ele deseja aprender o que o seu mestre tem a dizer. Um discípulo deseja entender como o seu mestre toma aquelas atitudes. Um discípulo deseja ser parecido com o seu mestre. Um discípulo, ele abre mão do seu achismo e fica com a sabedoria que o mestre transmite, mesmo não entendendo muitas vezes, ou pelo menos no começo. Mas um discípulo se coloca na condição de: o meu mestre sabe mais, o meu mestre está acima de mim, e o que ele fala, isso sim é a verdade. Esse é o papel de todo cristão. Um discípulo, ele pode até ser reconhecido por uma roupa. Tá vestindo esse tipo de roupa é porque segue tal pessoa. Mas, se a conduta e as palavras não estiverem de acordo, aquela roupa vai ser anulada. As pessoas vão dizer: não, até usa uma roupa parecida com eles, mas não fala igual, não age igual. Entenda, não é eu colocar uma roupa esporte fino, uma roupa social que diz que eu sou crente, não. É o meu viver. É o meu viver. E claro, o meu viver, muitas vezes vai ter algumas roupas que não vai me deixar usar. Aleluia. Eu lembro que eu trabalhei com ditos cristãos, antes de eu me converter, que tinha uma Bíblia debaixo do braço. Mas 30 minutos de trabalho eu já via: isso aí pode até dizer que é, mas não é não. Alguns que se vestiam não colocavam uma bermuda de jeito nenhum. De jeito nenhum não colocavam uma bermuda. Não, falta de reverência, religiosidade. Que adianta eu estar de calça 24 horas por dia e muitas vezes não obedecer aquilo que a palavra diz? Muitas vezes estar murmurando, mentindo. Não adianta de nada. E eu gosto de me vestir social. E glória a Deus pelo Rio Grande do Sul, que na maior parte do tempo faz frio. Aí dá para usar eu tranquilo. Aleluia. Mas primeiro fomos chamados para ter um relacionamento com Ele, queridas. Sem leitura da palavra, oração, não tem vida cristã, não tem intimidade. Sem a meditação de eu estar lembrando durante o dia aquilo que meu pai fala, não vai. E um texto que eu falei ontem e eu queria ler com vocês está lá em Mateus 28. Vamos lá comigo. Mateus 28. Vou fazer uma base aqui para a gente poder entrar de fato no assunto. Mas Mateus 28, 19, para você entender o contexto, aqui Jesus já tinha morrido, ressuscitado, e como Atos fala, ele passou 40 dias depois de ressuscitado entre as pessoas. E nesses 40 dias ele falou a respeito do reino de Deus. E algo que ele fala aqui foi já no finalzinho, antes de ele voltar para o Pai. Porque Jesus hoje está vivo, sentado ao lado de Deus, amém? E você sabe que as últimas palavras de alguém geralmente são aquelas que têm mais peso, amém? São aquelas mais importantes. Em Mateus 28, 19 vai dizer assim: portanto, ide e fazei com que todos os povos da terra se tornem discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo quanto vos tenho ordenado. E assim eu estarei permanentemente convosco até o final dos tempos. Para aqueles que andaram com Jesus, ele falou: agora vocês façam outros discípulos. Aquilo que vocês aprenderam,
é hora de repassar. E fala, e ensine-os a obedecer o que eu tenho dito, ordenado. Não existe cristianismo sem obedecer a palavra não, queridos. Não existe. Eu posso até dizer que sou cristão, mas se eu não obedeço o que a palavra diz, eu estou vivendo como algum qualquer. Alguém que não tenha Jesus. Cristianismo é obediência. Obediência à palavra. Amém. E eu queria fazer uma pergunta que não precisa você me responder. Mas onde estão os ensinamentos de Jesus na Bíblia? No Novo Testamento ou no Velho Testamento? Hebreus 1, não precisa abrir, mas Hebreus 1, do 1 ao 3, vai dizer que Deus falou de várias maneiras pelos pais, pelos profetas, mas nos últimos dias nos fala através do Filho, que é a expressão exata de Deus. 1 Timóteo 3,16 vai dizer assim, que toda a Escritura é inspirada por Deus. O que é que eu quero te dizer aqui? Tanto o Novo Testamento como o Velho Testamento são inspirados por Deus. Todos dois. Amém? Só o que eu quero que você entenda também é que o Velho Testamento vai ter a história dos judeus e, bem resumido, o Velho Testamento ele apontava para o Messias que viria. O Velho Testamento estava apontando para uma salvação futura, para que quando essa salvação chegasse, eles reconhecessem: Jesus chegou. E esse que chegou expressou exatamente quem é Deus e nos ensinou. O que eu quero te dizer? Nós, como igreja, precisamos investir mais tempos no Novo Testamento. Porque o Novo Testamento, o entendimento já está descortinado. O Velho Testamento é para você ler também. E no Velho Testamento vão ter muitos princípios maravilhosos. Mas como eu vou te mostrar hoje, a gente vai ler um princípio que está no Velho Testamento, vai ler um exemplo e depois vai ler lá no Novo Testamento Jesus explicando. E o que é melhor? Eu ficar com um princípio que muitas vezes eu não entendo, ou eu já saber de fato como é? Quando eu e você lemos o novo, estamos cheios do novo, quando vamos para o velho e dizemos: olha aí que está aqui, que eu nunca tinha entendido, isso falava de Jesus, olha aqui o que Jesus falou, já estava aqui, Mas muitas vezes, sem ter um entendimento claro do novo, a gente for para o velho, a gente vai ficar perdido. Por isso, leia o novo, e aí leia o velho. Aí você vai ver muita coisa que no novo já está descortinado, amém? Aleluia! E eu quero que você abra comigo em Provérbios 18, 20. Provérbios 18, 20. Provérbios 18, 20. Vai dizer assim: do fruto da tua boca o coração se farta, a língua faz todo o corpo responsável pelas consequências das suas palavras. A língua tem o poder sobre a vida e sobre a morte. Os que a usam habilmente serão recompensados. Vai para Provérbios 6, 2. Provérbios 6, 2. E ficastes enredado pelas declarações que saíram da tua boca. Então és prisioneiro da tua própria palavra. Princípio: o que eu falo tem muito poder. Se eu falo morte, meu corpo e minha família vai viver morte. Se eu falo vida, meu corpo e minha família vai viver vida.
E existe uma certa resistência muitas vezes com esse tipo de mensagem, porque o diabo trouxe uma deturpação, que é aquele pensamento positivo, declarar o positivo. Eu vou declarar positivo, porque vai atrair para mim essas coisas. Hoje nós vamos ver que nós devemos declarar sim aquilo que Deus diz, aquilo que a palavra de Deus fala. Porque sempre que eu estudo sobre esse assunto, eu penso sobre esse assunto, me causa uma certa revolta. Por quê? Porque tem um livro que eu já li que é muito bom, que não é cristão, é de uma pessoa não cristã, que o nome do livro é O Segredo de uma Mente Milionária. E todo o livro, ele fala sobre declaração de palavra e renovação da mente. Coisa que foi escrito a Bíblia há não sei quantos milhares de anos. E muitas pessoas que não têm a Deus têm seguido esse princípio e têm prosperado. Enquanto os filhos de Deus não, declarar isso não existe. Está escrito na palavra. E nós temos a forma certa de fazer. Não a forma deturpada, mas a forma certa. E eu quero que você abra comigo em Ezequiel 37, para você ver o exemplo desse princípio. E é algo maravilhoso, é um texto bem conhecido. Ezequiel 37, que é o Vale de Ossos Secos. Aleluia. Ezequiel 37, 1 vai dizer assim: a mão de Yahvé, o Senhor, pairava sobre mim, e mediante o poder do seu espírito, ele me conduziu até o meio de um vale, onde a terra estava coberta de ossos. Em seguida, ele me levou a caminhar de um lado para o outro, e pude observar que era imenso o número de ossos no vale, e que todos estavam mirrados e ressequidos. Então ele me indagou: ó querido filho do homem, acreditas que estes ossos secos podem ter vida de novo? Eu respondi: ó Yahvé soberano, só tu sabes. E ele me disse: profetiza, pois, sobre esses ossos, e ordena-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim declara Yahvé, o eterno, soberano Deus, a estes ossos: fareis entrar em vós fôlego de vida, e revivereis. Eis que criareis tendões, músculos, fazeis surgir carne, e estenderei pele sobre todos vós. Porei a respiração dentro de cada pessoa, e os farei viver novamente. Então entendereis que eu sou Yahvé, o Senhor. Então profetizei conforme me fora ordenado. Enquanto eu pregava, ouviu-se no vale um barulho estranho, um som de chocalho, e ossos se juntaram, ossos com ossos. Vou parar aqui. O que aconteceu? Morte. Tudo seco. Deus diz: fala conforme as minhas palavras. E minhas palavras são essa: vida. Os ossos vão fazer isso, vai acontecer isso, vida. Deus falou, mas Deus disse o quê? Fale você o que eu disse. E a partir do momento que o homem falou o que Deus tinha dito, começou a acontecer. Deus poderia fazer sem o homem? Com certeza. Mas por um motivo que é porque ele quis, ele decidiu fazer em parceria. E se ele decidiu fazer em parceria, Deus Todo-Poderoso, conhecedor de tudo, quem sou eu e você para dizer não? Princípio, aquilo que eu falo tem muito poder. E se eu falar de acordo com o que a palavra diz, próprio Ezequiel, se eu não me engano, Deus falou: eu velo sobre a minha palavra para cumprir. Quando eu e você falamos a palavra de Deus, Ele vai cumprir aquilo que nós dissemos. Vamos continuar. Marcos 11, 20. Agora vamos ver Jesus fazendo isso. Enquanto você abre Marcos 11, 20, eu vou falar de outra passagem. Lucas 17,
onde os discípulos chegam para Jesus e dizem assim: Jesus, quantas vezes devemos perdoar? E Jesus diz, 70 vezes 7. E os discípulos dizem, meu Deus, aumenta a nossa fé. E aí Jesus diz, se vocês tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, vão falar à amoreira, arranca-te e transplanta-te no mar, e assim será. O que Jesus estava dizendo? Não é você dizer, Jesus aumenta a minha fé. Não é a questão do tamanho da fé, mas é a questão do que eu e você fazemos com a fé que temos. Muitas vezes as coisas não estão acontecendo como a gente queria. A gente diz, Deus, eu acho que eu estou sem fé, aumenta a nossa fé. Não, é agir com o que já tem. É fazer e não esperar. E aí Marcos 11, 20 e 23 vai dizer assim: e caminhando pela manhã, viram... aqui Jesus passa por uma figueira e amaldiçoa a figueira. No outro dia, e caminhando pela manhã, viram que a figueira secara desde as raízes. Pedro, recordando-se do ocorrido, informou a Jesus: Rabi, eis que a figueira que amaldiçoaste secou. Observou-lhe Jesus e disse: tende fé em Deus. Uma versão mais próxima do original, tende a fé do tipo de Deus. E com toda a certeza, eu vos asseguro, que se qualquer pessoa, não está falando qualquer líder, não está falando qualquer pastor, não está falando qualquer apóstolo, sumo apóstolo, seja o título que disser, Jesus disse, se qualquer pessoa ordenar ou disser a esse monte, levanta-te e lança-te no mar, e não houver dúvida em seu coração, mas crer que se realizará o que pede, assim será feito. Se qualquer pessoa disser. Eles estavam impressionados porque Jesus disse algo e eles viram que aquilo que Jesus disse aconteceu. E Jesus disse, ei, tende a fé do tipo de Deus. Qual é a fé do tipo de Deus? Você crê e você fala o que crê. Não, eu vou mentalizar. Não, eu não preciso falar. Se o próprio Jesus está dizendo que precisa. Vamos agora para 2 Coríntios 4. 2 Coríntios 4, 13. 2 Coríntios 4, 13. Segunda Coríntios 4, 13. Assim está escrito, cri, por isso falei. Com esse mesmo espírito da fé, nós igualmente cremos e por isso falamos. Princípio no Antigo Testamento: aquilo que você falar, você vai dar enredado, porque aquilo que você fala é o que você está crendo. Eu tive uma certa vergonha alheia ontem fui abastecer meu carro, e quando foi na hora de pagar, tinha um rapaz na frente pagando, e aquele rapaz disse assim, que movimento é esse encarazinho hoje? E aí o frentista falou, você não é daqui? Ele fez, não sou daqui não, mas engraçado, né? Só nesses 3 primeiros meses do ano, minha empresa faturou 180 mil, coisa que eu faturava em um ano. Nos 3 primeiros meses eu faturei. E o povo fica falando, tá em crise? Meu Deus, não tem, socorro. Pessoa do mundo, ímpia, entendendo um princípio e falando, não, que crise? Crise pode estar afetando os outros, mas Deus pode me dar sabedoria, pode me dar entendimento, pode me mostrar uma saída, pode me dar uma ideia. Porque como muitos já dizem, crise tem oportunidade. Mas se eu falo, estou em crise, ai, não tem, misericórdia, ai Jesus, misericórdia, é o que você vai ter. Ai, não tem, ai meu Deus, dá um pouquinho o meu salário, esses aumentos.
Aí uma pessoa no Antigo Testamento creu em Deus a ponto que o pouquinho multiplicou, que ela pagou tudo o que devia e conseguiu viver toda a vida com os filhos. E alguém numa nova aliança deixa a boca ser usada pelo capeta. Porque a própria palavra de Deus diz: se Deus é por nós, quem será contra nós? A palavra diz isso. E por que então eu vou falar? Eu não posso, eu não consigo, é muito difícil. Pensa numa palavra que eu anulei do meu vocabulário. Porque toda vez que uma pessoa diz é muito difícil, na cabeça dela já está dizendo eu não consigo. Eu substituí o difícil por é desafiador. Desafio pode ser vencido. Desafio deve ser vencido. Desafio fortalece. O que eu vou falar vai gerar morte ou vida? A gente entrou no outono hoje, né? Mudança de temperatura e tal. Aí vem aquela frase do capeta: tô pesteado. Aí Isaías 53 fala que ele tomou sobre si todas as minhas dores e enfermidades. 2 Pedro 2,24 vai dizer a mesma coisa, que ele já carregou sobre ele no madeiro. E eu sou curado. Ah, pastor, o senhor está negando que pode vir doença? Não, não estou negando. Eu nego o poder dela sobre a minha vida. Ela vem, ela tenta, e eu digo: ei, sintoma, vai embora em nome de Jesus. Jesus Cristo pagou um preço. E o exemplo que eu gosto de dar: se chega para você uma cartinha da Corsan, dizendo assim: boleto atrasado, vamos cortar sua água, mas você tem um comprovante que já pagou. Aí você vai bem tranquilo lá na Corsan, né? Olha só, cortaram minha água, mas eu já tinha pago. Você pode religar, por favor? Vai assim, né? É, vai. Porque já foi pago e você não aceita pagar 2 vezes. E se Jesus pagou o preço da sua doença, por que você aceita ficar com ela? Mas tudo vai de acordo com o que a gente fala, querido. E tem uma coisa importantíssima: eu sou casado com essa linda mulher de Deus. Mas, eita glória, mas se ela estiver passando por algum sintoma e eu tiver fé, mas ela não quiser ter fé, ela vai continuar com o sintoma. Porque fé é individual. Uma pessoa nova convertida, nossos filhos, nós temos sim autoridade sobre a vida deles. Nós podemos interceder pela vida deles porque lhes falta entendimento. Mas para alguém que já tem anos de evangelho, já era para ter entendimento. Então uma oração de outra pessoa, se você fala errado, anula. Porque Deus se move e nós nos movemos nele. Deus não compactua com aquilo que não vem dele. E se eu falo aquilo que não vem dele, ele não vai se mover. Queridos, eu tenho visto tantas pessoas que têm pouco recurso financeiramente, mas vivendo tão bem. E outras que têm tanto recurso financeiro, mas vivendo tão mal. E a maioria dessas que tem muito e vive mal, vivem reclamando, murmurando: não dá, não tem pra quê, não consigo. Morei um tempo em Caxias do Sul, terra dos gringos. Eita, povo abençoado. Quando se converte, os gringos voam. Mas quando não é convertido... E o último apartamento que eu morei lá, o dono do apartamento era um gringão de já seus 70 anos. Era dono de metade do prédio. Tinha várias coisas alugadas. Um filho, professor de direito em Porto Alegre. Outra filha, juíza em Santa Catarina. E ele andava com as roupas de no mínimo uns 20 anos. A cinta dele era grampeada.
Eu lembro que um pessoal da igreja veio visitar a gente conversa, não, ali é seu fulano, dono do prédio ali. A mulher fez assim, ele? Eu achei que era um mendigo. E quando conversava com ele, não, tá muito difícil. As coisas... A gente come do que a gente fala. O que nós temos falado sobre nós? Porque sim, se olharmos só para a nossa capacidade, a gente está ferrado. Tanta coisa que eu não sei fazer. Mas se eu lembro que Deus está em mim constantemente, Ele se move em mim, aí a gente sabe de uma palavra que diz, o poder, o poder de Deus, se revela na minha fraqueza. Quando eu estiver doentinho, aí o poder de Deus se revela. Não, fraqueza ali está dizendo de incapacidade. Na minha incapacidade eu dependo de Deus, e Deus me supre, e Deus me mostra como fazer, e eu faço muito além do que podia, porque Deus está comigo. Mas se eu falo, eu não consigo, é difícil, não acontece. Não precisa abrir, mas Lucas 1,37 diz, porque para Deus não existe impossível. Você crê nisso? Então vá comigo para Marcos 9:20. Marcos 9:20. Uma coisa que eu aprendi, com a própria Bíblia a gente vê exemplo desse. Quando eu não consigo falar algo positivo segundo a palavra, quando eu não consigo ver uma luz no final do túnel, eu fecho minha boquinha, mas não falo contra. E me encho da palavra para conseguir falar o que Deus está falando. Desculpa. E aqui em Marcos 9:20 é a história do menino possesso, onde os discípulos de Jesus não conseguiram expulsar aquele demônio do menino e levam até Jesus. E Marcos 9:20 vai dizer assim, e logo o trouxeram. Assim que o espírito viu Jesus, no mesmo instante, provocou uma convulsão no menino. Ele caiu no chão e começou a rolar, espumando pela boca. Então Jesus indagou ao pai do menino, há quanto tempo isso lhe está acontecendo? E o pai declarou, desde a infância. Muitas vezes, esse demônio o tem jogado no fogo e na água para matar. Todavia, se tu podes fazer algo, tem compaixão de nós e de alguma maneira nos ajuda. Esse é um pensamento de alguém que não tinha tido um encontro real com Jesus ainda. Esse é um pensamento que muitos cristãos, após ter confessado Jesus, têm. Deus, se tu pode. Não, está acontecendo isso na minha vida, é porque Deus quis. E aí a resposta de Jesus, se podes, contestou-lhe Jesus, tudo é possível àquele que crê. Imediatamente o pai do menino asseverou, creio. Ajuda-me a vencer essa falta de fé. A religião faz o quê? Não, isso está acontecendo, é Deus, se tu pode, Deus faz, Deus. Deus se move em mim e eu me movo nele. O que é que está acontecendo na sua vida contra você e o que você tem falado a respeito? Porque muitas vezes Deus pode dizer algo aos nossos corações. Deus pode dar uma visão, isso aqui que vai acontecer. E a gente crê, a gente diz, é isso mesmo, eu creio. Mas passa um dia, nada aconteceu. Passa 2 dias, nada aconteceu. No terceiro dia, o que é que sai da boca?
Deus está demorando muito. Pronto, já deu lugar para o diabo, está demorando. Diabo, yes! Anulou a oração. O que é que tem saído? Hebreus 10:36 vai dizer: vocês necessitam de perseverança, porque após ter feito a vontade de Deus, vocês vão conquistar aquilo que Ele prometeu. Perseverança no falar, perseverança naquilo que se diz, perseverança naquilo que Ele já colocou no seu coração e você vai fazer. Paulo falando para Timóteo, Paulo diz: combate o bom combate da fé. Como? Segundo as palavras proféticas ditas a teu respeito. O que é isso? Você está lendo sua palavra. Está lendo ali sua palavra. Aí diz assim: filho é herança do Senhor. Aquilo no seu coração. Filho é herança do Senhor. Meu filho é herança do Senhor. E você crê nessa palavra. Só que passa a semana, o filho está, como diria na minha terra, pintando e bordando. Está fazendo tudo o contrário. E aí você tem a opção de lutar o bom combate. Como? Olhando para aquilo que você não está vendo e dizendo: meu filho é herança do Senhor, meu filho é bendito, meu filho é um pregador das nações, meu filho é um profeta de Deus, meu filho é cheio da vida, da sabedoria, da unção de Deus, meu filho vai alcançar muitas pessoas, meu filho... Ou você diz: esse menino é uma peste, misericórdia, esse menino... E aí os capetinhas fazem: vamos lá! Esse pai falou! Tá liberado! Aqui, Jesus tinha todo o poder para liberar aquele filho. Mas a questão não estava com Jesus, estava com o Pai. O que é que tem saído da nossa boca? O que é que tem saído da nossa boca em respeito à nossa saúde? O que é que tem saído da nossa boca em respeito às nossas finanças? O que tem saído da nossa boca a respeito da nossa família, da nosso cônjuge? O que tem saído da minha boca? Porque o que estamos comendo hoje é fruto do que falamos no passado. O que estamos comendo hoje não tem como mudar hoje o que eu estou comendo. Mas tem como mudar amanhã. Depois de amanhã. Na semana que vem. No mês que vem. Nos próximos anos. O que vai sair da minha boca? Aí venho eu para Carazinho. Coração. Igreja linda. Crescendo, avançando. Sendo uma luz, um luzeiro. No primeiro dia que cheguei aqui, descobri que a igreja devia. E que as entradas não pagavam nem o do mês. Que na verdade a igreja devia mais que 3 vezes o que entrava no mês. Misericórdia. E aí eu tinha a opção: ficar com aquilo que Deus diz, ou ficar com a situação. Desde o primeiro momento, quem é o dono dessa igreja é o Senhor. Quem supre essa igreja é o Senhor. É Deus quem tem provido esse lugar. Não sou eu. É Deus quem colocou no coração que essa igreja vai ser um luzeiro. E essa igreja é um luzeiro. Essa igreja é um celeiro. Muitas outras igrejas nascerão dessa igreja. Nessa igreja teremos obras sociais. Pegaremos pessoas que moram na rua, moram em barracos, e ensinaremos a elas uma profissão. E construiremos casas para elas. Como é que fala isso se não está vendo? Fala isso porque crê no coração, meu irmão. E quanta coisa Deus já foi fazendo nesse tempo. Quantas contas já foram pagas, quantas aquisições fizemos, quantas mudanças, quantas pessoas sendo transformadas.
Mas isso é porque a gente agarra o que Deus está falando. A gente combate o bom combate da fé com aquilo que Deus disse, não com aquilo que nós vemos. Aquilo que nós vemos é passageiro, irmãos. Mas aquilo que Deus diz é o que vai acontecer se nós abrirmos nossa boca e falarmos. Assim Deus disse. Minha família é bendita do Senhor. Meus negócios prosperarão. Minha saúde está sendo restaurada. O mesmo Espírito que ressuscitou Cristo dentre os mortos está no meu corpo agora, ressuscitando cada célula, cada tendão, cada parte do meu corpo. Ele me diz que se eu meditar na sua palavra dia e noite e tiver a coragem de praticar, tudo o que eu fizer vai ser bem sucedido. Então, Pai, eu medito na tua palavra, eu estou fazendo a minha parte. Não sei o que pode estar tentando me parar, mas eu digo: diabo, sai da frente. O meu Deus vai à minha frente. Ele aplana o caminho, ele arromba trancas de bronze, portas de ferro. O que é que você tem dito? Jesus falou: qualquer um que disser. Com esse espírito da fé nós cremos, por isso falamos. Aleluia, 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 aleluia. Eu inspiro você. Por exemplo, você tem um problema na família. Você bota no Google, irmão. Google é bênção para quem sabe usar, tá? Bota no Google. Se não tiver uma Bíblia de estudo, se tiver Bíblia de estudo, tem lá também. Você bota no Google assim: versículos sobre família. Vai aparecer lá. Imprime esse versículo, bota num lugar onde você veja, todo dia declara: família bendita do Senhor, meus filhos são uma bênção, meu marido é um sacerdote do lar, minha esposa é uma mulher sensacional. É saúde. Versículos sobre cura. Vai aparecer lá. Isaías 53, 1 Pedro 2:24, Salmos 107:20. Vai aparecer vários. Você imprime e lê e declara. Porque Marcos 11:23 fala: se você disser e crer com o coração, o que acontece? A Bíblia fala que a fé vem pelo ouvir. A fé vem pelo ouvir. Se eu não ouço, não é gerado fé. Se não é gerado fé, eu posso falar, mas vai ser um papagaio. Mas se eu pego a palavra, eu pego aqueles versículos e boto palavra para dentro, boto palavra para dentro, boto palavra para dentro, aquela palavra vai estar dentro de mim. E quando eu falar, vai sair com fé. Fale a palavra de Deus. Enfermidade no corpo, pelas suas pisaduras eu fui sarado. Pelas suas pisaduras eu fui sarado. Ele enviou a sua palavra e me curou. E me livrou daquilo que era mortal. Tá lá, tá doendo. E você fala. A empresa, os negócios estão indo por água abaixo. Senhor, o Senhor disse que tudo que eu colocar nas mãos eu prospero, Pai. Pai, me mostra onde eu estou errando. Pai, me conecta a pessoas. Pai, me mostra, traz clientes. Pai, tua palavra diz que se eu colocar as mãos, eu serei bem sucedido. Então me mostra. Uma fé ativa. Eu li hoje, se não me engano, o pastor Rafa falou em Frederico. O problema não é a falta de potencial, é a intencionalidade. É ter um viver ativo. Se a palavra está dizendo eu vou falar. O que a palavra diz na área da sua vida que pode estar ressequida e seca, pegue ela e fale. Vigie sobre seus lábios. Não deixe seus lábios dizer o contrário. Não deixe. Aleluia. Fique de pé, vamos orar. Aleluia.